Olá, jovens! Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais uma maravilhosa octofeira do comunismo brasileiro. Pessoas da Twitch mandem um beijo para pessoas do YouTube, pessoas do YouTube mandem um beijo para pessoas da Twitch, todo mundo na camisa da amizade, né? Se a gente organizar direitinho, todo mundo revoluciona. Você que está no YouTube, pelo amor de Deus, estrala o Opera GX, que o tio tá recebendo um capilé do pessoal da Opera e por cada instalação, tá? Hoje é dia de alface, tá? Hoje é dia de alface. A gente vem consumindo quantidades gargantuanas de gimo, porém, se não obstante, hoje consumiremos alface. Alface é gostosinho, nham, 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 que delícia. Mas que tipo de alface, você pergunta? Alface esquisito, né? Alface esquisito. Hoje eu quero falar com vocês de uma das maiores paixões do tio dentro da maravilhosa Deep Web, da não Deep Web, tá? Que são os SCP. O que significa SCP, João? Eu trouxe aqui, tá, a página de Dona Wikipédia, tá? Para vocês poderem ver aqui, tá? Fundação SCP. A Fundação SCP é um site de escrita colaborativa no estilo mockumentary. Em que sentido? É creepypasta catalogada, tá? É fingindo ser algo real quando não é, que registra as atividades da Fundação SCP. SCP vem do trinômio em inglês Secure, Contain e Protect, ou seja, assegurar, conter e proteger em português. Uma organização fictícia responsável pela detecção e contenção de entidades, lugares e objetos que desafiam as leis da natureza, chamados de SCP. Procedimentos especiais de contenção, Special Containment Procedures. A maioria do trabalho escrito no site consiste em relatórios que incluem, entre outros, procedimentos especiais de contenção, onde cada um descreve um método de conter as diversas SCPs. Então estamos diante do quê? Estamos diante de um site escrito colaborativamente, ou seja, vários malucos do mundo inteiro manda fanfic de horror maluco para nerdolas de horror maluco como eu poderem ler e falar: nó, que doido, ah lá, que legal. Em resumo, vários malucos tentando escrever o Ari Aster de creepypasta, tá? E é do caralho. E é muito legal, tá? Aí, João, você tá falando assim: porra, cara, mas por que você tá falando disso, João? Você tá doido, cara? Você tá fumando pedra? Você comeu jujuba, seu nóia, seu lixo? Não. Quero lembrar aqui a vocês que durante o nosso react do Monarque Anti-Imperialista e Anticolonial, né, eu pedi para as pessoas que escrevessem uma creepypasta do monarque anti-imperial e anticolonialista. E não é que alguém me mandou uma creepypasta, um SCP 1917, classe do objeto Keter, sobre o monarque anti-imperial? Sim! Uma pessoa perdeu o seu tempo na vida, tá? Vento tá pro leste, bota usar droga. A pessoa perdeu esse tempo na vida, tá? Pra escrever uma creepypasta do monarque anticolonial, tá? Passa o link, tio. Não tem, porque o cara me mandou em PDF e é arte no seu estado mais puro. Hoje aqui nós estamos trabalhando com arte. Isso aqui é arte, tá? Isso é arte no seu estado mais puro.
arte purinha. Tá? Eu quero antes trazer um exemplo de uma SCP, que é a minha SCP favorita, tá? Para vocês terem noção do que é uma SCP. Tá? Então calma aí, que eu quero só trazer aqui para vocês, tá? A SCP-1733. Tá? Como eu tô com preguiça de ler traduzindo, eu meti um Google Translate aqui para ficar mais fácil. Lereila Eila Cabeleleila Leila com todos vocês. SCP-1733, classe de objeto, assegurado, procedimentos especiais de contenção. O DVR contendo a SCP-1733 deve ser mantido em um arquivo de vídeo seguro no local. A reprodução da SCP-1733 é estritamente proibida, a menos que seja necessária para pesquisa. O pessoal deve entrar em contato com o Dr. Geller para obter permissão para estudar a SCP-1733. Descrição. SCP-1733 é uma gravação digital do jogo de abertura da temporada 2010-2011 da NBA, disputado no TD Garden, em Boston, Massachusetts, no dia 26/10/2010, entre os Boston Celtics e o Miami Heat. Agentes monitorando sites de redes sociais foram alertados sobre o SCP-1733 quando o nativo de Boston, censurado, reclamou em um tópico do Facebook em 27/10 sobre uma falta técnica no terceiro quarto envolvendo os jogadores Ray Allen e Chris Bosh, que nunca ocorreu na transmissão original. Quando confrontado, carregou o segmento relevante para a confusão dos seus depreciadores. Os agentes da fundação incorporados à equipe de moderadores do Facebook excluíram o tópico e obtiveram os endereços de IP de todos os indivíduos presentes no bate-papo neste momento para localizar e administrar anestésicos de classe A. O DVR da marca Motorola contendo a SCP-1733 foi recuperado para estudo. Cara, isso aqui é maravilhoso, velho. Isso aqui é maravilhoso. Tá. O estudo da filmagem revelou desde então a natureza das propriedades anômalas da gravação. Embora inicialmente divergindo da transmissão original apenas de forma insignificante, como totais de quartos de pontos e ocorrências de faltas, SCP-1733 começou a se desviar acentuadamente do conteúdo de suas reproduções anteriores. Observou-se que as entidades gravadas retêm a memória de execuções anteriores. Gente, é um jogo de basquete gravado que se tornou senciente. Tá? Ele se tornou senciente e ele começa a se reproduzir dentro da gravação. Só que como ele tem memória do que está acontecendo, cada vez ele começa a mudar. É terror burocrático, é lindo. Tá? Observou-se que as entidades gravadas retêm a memória de execuções anteriores e, como tal, desenvolveram uma crescente consciência de sua existência. Supõe-se que as reproduções conferem uma medida não quantificável de conhecimento às entidades que habitam o SCP-1733, com reproduções consecutivas expandindo grandemente a recordação de eventos anteriores. Ou seja, cada vez que esse DVR, que essa fita é reproduzida, os caras começam a ter cada vez mais consciência do jogo. Esse jogo se tornou um não lugar de onisciência e consciência, que cada repetição é o acúmulo de vida daquelas entidades presas dentro do rolê, tá? Vamos continuar que vai ficar melhor. Este efeito é cumulativo e se estende a todas as pessoas na arena, ou seja, todo mundo que está dentro do vídeo.
A qualidade da consciência progrediu de sentimentos relatados de intenso déjà vu pelas personalidades dos comentaristas Mike e Tommy para uma memória quase eidética, ou seja, quase total, de reproduções anteriores. Gente, isso é creepypasta, tá? Isso é creepypasta, isso não é sério não, tá? Mas é muito gostoso de ler. No entanto, para observar, nenhuma entidade dentro de SCP-1733 jamais se dirigiu diretamente ao visualizador ou demonstrou consciência de que reside em uma gravação digital. Os indivíduos na gravação são praticamente indistinguíveis de seus colegas da vida real em talento, comportamento e maneirismos na quadra. Os fãs na multidão também parecem ser seres humanos reais em todos os aspectos, e as investigações da Fundação sobre o status atual dessas pessoas não encontraram nada digno de nota. Para todos os efeitos, as entidades registradas parecem ser os indivíduos reais, mas de alguma forma permanecem em um meio digital. Os registros do TD Garden colocaram o número de pessoas presente em 26/10/2010 em X. Inicialmente pensou-se que o propósito de SCP-1733 era retratar um número infinito de resultado de jogos, já que os jogadores eram capazes de modificar estratégias ofensivas e defensivas durante cada reprodução. Agora, meu amigo, agora começa a ficar muito louco, tá? Isso aqui é um episódio de Além da Imaginação, cara. Isso aqui é muito bom, velho. No playback número 34, jogadores e treinadores se adaptaram tão profundamente ao manual do time adversário que o placar permaneceu 0-0 até 3 minutos e 34 do primeiro quarto. Como a qualidade da recordação ainda era fraca nas iterações do estágio inicial, a memória das reproduções anteriores provavelmente se manifestou como uma vaga intuição sentida por jogadores, torcedores e funcionários da equipe, interferindo em sua capacidade de compreender todo o escopo de sua situação. Na reprodução 45, ou seja, a galera começou a ver em loop para ver o que acontecia e ver como que ia mudando, tá? Na reprodução número 45, no entanto, a compreensão de sua situação atingiu tal ponto que os jogadores se recusaram a jogar, se reuniram, bicho, com o restante dos presentes para formular possíveis planos de fuga. É a conclusão dos pesquisadores da Fundação que os habitantes de SCP-1733 estão presos no cenário de gravação, pois não conseguiram sair por qualquer meio. As portas que saem da arena não cederam a uma força estimada em excesso de X newtons. A Assembleia também não conseguiu sair dos vestiários, instalações dos jogadores e camarotes. Esperar que os clientes cheguem em pontos programados antes do início do primeiro quarto também não foi bem sucedido. As pessoas saem por onde os clientes entraram e não conseguem escapar dos corredores adjacentes que circundam a arena principal. Ou seja, depois de fazer isso várias vezes, as pessoas se tornaram sencientes e começaram a tentar escapar. Só que elas não conseguem escapar. Elas estão presas dentro da reprodução deste vídeo. As tentativas de fuga tornaram-se ainda mais desesperadas e incluíram tentativas fracassadas de construir explosivos improvisados, tumultos generalizados, a divisão da Assembleia em 3 facções opostas e, pela reprodução número tal, o assassinato ritualístico e extirpação de jogadores na esperança de apaziguando o que quer que seja que os confine. Consulte o documento da linha do tempo 0001. Tá?
Olha isso, cara. Olha isso. Olha isso, cara. Os caras foram reproduzindo. Chega numa hora que a galera tá tão desesperada que eles tentam assassinar e estripar ritualisticamente os jogadores para poder apaziguar os deuses ou forças que prenderam eles dentro daquele horror que é este vídeo. No entanto, no início de uma nova reprodução, o vídeo tem um tempo X e volta. Só que toda vez que volta, as pessoas têm consciência daquilo que aconteceu. Todas as pessoas retornam ilesas ao seu estado pré-jogo. Os pesquisadores não conseguiram duplicar os efeitos da SCP-1733 com outras gravações feitas pelo mesmo aparelho, confirmando que o dispositivo não é a fonte das propriedades aberrantes da SCP-1733. Devido ao sofrimento causado aos habitantes de SCP-1733, os testes foram suspensos indefinidamente. Tá? Quem quiser, cara, ver o original disso aqui, tá? Que tá aqui. No original ainda tem, cara, tá? O documento contando o que acontece ao longo dos playbacks, tá vendo? Playback 2, playback 15, chega lá no playback 112, depois você não tem nem o número. Tá? É absurdo isso aqui, cara. É absurdo isso aqui. Eu não vou traduzir agora, tá? O rolê inteiro, mas eu recomendo que você que queira adentrar no mundo maravilhoso, tá, do SCP, entra nisso. Por que eu trouxe a SCP-1733? Por que eu trouxe o comentário sobre SCP? Dava pra fazer um joguinho de terror bem legal. Fica tranquilo, eles já fizeram, tá? Fica tranquilo, eles já fizeram. Tem vários joguinhos de SCP, tá? Por que chora Stephen King, tá? Isso é muito bom, cara. Isso é uma literatura muito gostosa, muito gostosinha. Eu curto muito, tá? Todos os rolês, tá? Então, Não, a SCP não é a abreviação de creepypasta. A SCP é a abreviação de Special Containment Procedures, procedimentos de contenção especial, que são os procedimentos usados pela Fundação para poder conter as anomalias geradas nessas diversas SCP, tá? Aí, gente, tá, isso é o rolê de nerdola, de pós-horror e creepypasta. Show, é sim, e eu sou um deles. Culpado. Mas eu trouxe isso, gente, por um motivo muito especial. Eu trouxe isso por causa disso daqui. Tá? SCP-1917, Monarque Comunista. Vocês lembram, jovens, que eu tinha falado com vocês? Vocês lembram que eu tinha falado com vocês? Que eu tinha pedido para um cara, para alguém, para qualquer ser humano da Terra, escrever uma creepypasta do Monarque Comunista, cara. Fizeram a SCP do Monarque Comunista, tá? Eu não tenho, cara. Eu não tenho condições, cara, tá? Eu não tenho condições, cara, tá? Eu amo isso aqui. Isso aqui é arte. Isso aqui é arte. Item SCP-1917. Classe do objeto, Keter. Procedimentos especiais de contenção. SCP-1917 é atualmente mantido em uma sala blindada de aço, localizada no subsolo da escola em...
A entrada para a sala é monitorada 24 horas por dia por um dispositivo de segurança nível 5 e a área é patrulhada regularmente por pessoal disfarçado armado. O acesso à sala SCP-1917 é restrito apenas a membros da Fundação autorizados com autorização de segurança de nível 3 ou superior. Obrigado, Rossolão, eu esqueci de explicar, né? Objetos de classe Keter são anomalias que são excessivamente difíceis de serem contidas consistentemente ou de forma confiável, com procedimentos de contenção frequentemente extensivos e complexos. A Fundação frequentemente não consegue conter bem estes SCPs devido a não possuir um entendimento sólido das anomalias ou devido à falta de tecnologia para propriamente contê-la ou combatê-la. Um SCP Keter não significa que ele é perigoso, apenas que ele é muito difícil ou dispendioso de conter. Temos Monark comunista, um SCP Keter. O acesso à sala SCP-1917 é restrito apenas a membros da Fundação autorizados com autorização de segurança de nível 3 ou superior. Os indivíduos que entram na sala devem estar equipados com dispositivo de rastreamento GPS e um botão de pânico. Descrição: SCP-1917 é uma entidade humanoide aparentemente masculina, de aparência jovem e altura média, com cabelos longos e negros e roupas comuns. SCP-1917 é referido como Monark comunista devido à sua aparência semelhante ao youtuber Monark, porém com crenças políticas comunistas declaradas. Estudos indicam que a SCP-1917 tem a habilidade de controlar o pensamento de qualquer indivíduo que o veja ou saiba de sua existência. O primeiro efeito é de natureza psicológica, sendo ele o de esquecimento parcial sobre a existência do SCP-1917. O segundo efeito é o teletransporte do indivíduo que mantenha contato visual direto com SCP-1917 ininterruptamente por pelo menos 13 segundos. A primeira hipótese sobre o efeito mental de esquecimento era acreditado como sendo um amnésico, porém, testes conseguintes demonstram que o indivíduo não esquece da existência da identidade, ao invés disso se lembra dela várias vezes ao dia, contudo, chega sempre à mesma conclusão: Monark comunista não existe e não pode me machucar. Vocês entendem, gente, que todos nós que já sabemos da sua existência, não sabemos mais da sua existência? Vocês entendem que a gente já está sobre o domínio da SCP-1917? Esse efeito indica que há uma distorção na memória e os meios como essa distorção são mantidos não são entendidos. Para mais hipóteses, ler SCP-1917-2. Que eu estou aguardando, tá? Eu estou aguardando. O segundo efeito ocorre quando o contato visual é mantido por ao menos 13 segundos de forma ininterrupta. A pessoa afetada é imediatamente transportada para o lado de fora do estabelecimento em que a SCP está contida. Não há indicação de como isso é realizado, mas os efeitos são consistentes e bem documentados. SCP-1917 foi descoberto pela primeira vez em Brasil, no estado de removido em, após vários relatos de pessoas que desapareceram misteriosamente enquanto visitavam a escola. A fundação foi alertada e iniciou uma investigação que levou à descoberta da sala de contenção de SCP-1917. Adendo:
Devido à natureza de autocontenção de SCP-1917, a decisão foi tomada de mantê-lo na mesma sala onde fora encontrado. O sítio de contenção foi criado em torno da escola, o que agora funciona como museu municipal de fachada sobre bitucas de cannabis fumadas por Dom Pedro I. O número de visitantes anuais tem média de 13. Um terceiro efeito originalmente desconhecido que o SCP-1917 tem é mais lento e não precisa de contato visual. A entidade parece ser capaz de influenciar a política e a ideologia dos indivíduos que fiquem na escola por ao menos 13 dias, tornando-os defensores de ideologias comumente relacionadas ao comunismo marxista-leninista. Os efeitos não são permanentes, mas têm duração variável, dependendo do indivíduo afetado. SCP-1917 se comporta como um fervoroso militante comunista, expressando abertamente suas opiniões políticas em qualquer oportunidade. A entidade parece estar convencida de que a Revolução Comunista é a única solução para os problemas do mundo. Em momento que SCP-1917 demonstra um forte sentimento anticapitalista e anticlerical, várias músicas de países soviéticos começam a tocar em toda a instalação de contenção. Quando o hino da União Soviética toca ao surgimento da entidade SCP-1917-2. Ô bicho. Percebam. SCP-1917-2 Soyuz Nierushimi Respublik Svobodnik Spotila Naveki Velikaya Rus Da Zdravstvuyte Sozdani Volei Narodov Единый Могучий Советский Союз. Enfim, invocamos SCP-1917-2. SCP-1917-2 é o estado em que o youtuber brasileiro Monark, referido adiante apenas como Monark, fica quando SCP-1917 toca o hino da União Soviética. De alguma forma ainda desconhecida, SCP-1917 e Monark estão conectados. Uma vez iniciado o hino da União Soviética, Monark toma todas as características de SCP-1917 e se torna SCP-1917-2, um ávido anti-imperialista comunista. Foi-se observado que esses momentos acontecem exclusivamente quando o talk show, censurado, está no ar na plataforma removido. Acredita-se que Monark use tantas substâncias alucinógenas, dentre as quais, mas não se limitam a álcool, maconha, vape, gimo puro e todas as combinações de 2, 3 ou 4 delas para reduzir o controle ou os efeitos de SCP-1917-2. Quando o Monark está encharcado da substância gimo, observa-se que SCP-1917 começa a repetir as mesmas palavras em russo. A tradição segue adiante. Pai nosso que estás na classe operária, dignificado seja o nome de Marx Lenin, e venha a nós a revolução, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no comunismo, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa as nossas burguesias, assim como nós não perdoamos a quem nos oprime, e não nos deixe cair na tentação do capitalismo, mas livrai-nos do mal da exploração, porque teu é o reino da igualdade e o poder popular para sempre. Amém. Motivos do formato de oração estão sendo estudados. Cara, isso é arte, velho. Isso aqui é arte, velho. O cara que escreveu isso é um gênio, velho. Isso aqui é arte, tá? Isso aqui é arte. Esta é apenas uma das orações ditas nos momentos de incômodo de SCP-1917. Adendo. Em 20
20 alguma coisa, um grupo de indivíduos não autorizados invadiu a área em uma tentativa de libertar SCP-1917. O grupo se identificou como um grupo de extrema-direita que acreditava que SCP-1917 era uma ameaça comunista à sociedade. O grupo foi contido com sucesso, mas um indivíduo do grupo fez contato visual prolongado com SCP-1917 antes de ser capturado. O indivíduo desapareceu e não foi recuperado. A segurança em torno de SCP-1917 foi reforçada desde o incidente. Terminamos. Meu amigo. Cara, isso aqui é maravilhoso demais, velho. Isso aqui é maravilhoso demais, cara. Tá? Eu só queria, cara, dividir com vocês isso aqui, velho. Porque isso aqui, cara, é uma obra de arte, cara. Essa FIC é 13 de 10, cara. Essa FIC é 13 de 10, cara. O cara que escreveu isso, cara, o cara lê os seus SCPs, cara. Eu leio os meus SCPs, mas não como o sujeito que fez isso aqui, cara. Meu amigo, cara. Eu queria só poder ter o prazer de dividir esse alfação gigante com vocês, cara. Tá? Porque isso aqui é uma obra de arte, cara. Tá? O cara que escreveu essa SCP é um SCP. Exato. Bolchevitor, você ganhou os comentários do dia. Gente, o tio hoje tá na correria, o tio volta à tarde para trabalhar ainda mais, tá? Então nós vamos ficando por aqui. Um beijo no seu coração. Você que tá no meu YouTube sem entender o que tá acontecendo hoje, tudo que eu quero que você se pense é: caralho, João Kleber, que rolê é esse? Nem eu sei, bicho. Nem eu sei. Até a próxima. Tchau, tchau. Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Olá, jovens! Mais um dia, mais um vídeo do canal. E que dia é hoje? Pode ser terça, pode ser quinta, pode ser sábado e pode ser um dia qualquer. Pode ser octofeira, não sabemos. O que sabemos é que isso é um canal de YouTube. Então o que você faz? Você liga o sininho e já fica curtindo tudo, já fica preparado para os próximos vídeos. E esse canal é o fruto do trisal proibido. De quem? Eu, João, minhas redes na tela, seu Rafael Corrêa, melhor editor de vídeos do Brasil, redes de Menino Rafa pela tela inteira e Dona Nune, melhor capista, melhor artista gráfica, melhor tudo. Redes de Dona Nune. Então o tio sorteia 70 livros por mês. Você quer concorrer? Seja sócio aqui, entre no clube de canais e concorra ao seu livro. Alternativamente, você pode mandar acima de R$5 no Pix. Tá aqui o endereço do Pix. Terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupom. Tem cupom para um caralho. Tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João. Cupom nas Ciências Revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala: João, você tem cupom na Boitempo? Tenho. Assim disse João, 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustore? Tem. Assim disse o João, 20 a partir de 2 pôsteres você ganha 20%. Mas João, eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João, 15%.
5% nos livros do Lava Palavra. Mas, João, eu queria um livro do Ruptura Editorial, mas tem, fica tranquilo, assim disse o João. Só assim disse o João, você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo, também temos um cupom na classe esquerda. É assim disse o João, tudo junto, 15%. Mas, João, eu queria, na verdade, um livro da autonomia literária. Eu tenho um cupom de R$20 na autonomia literária. Hashtag assim disse o João, mas João não é o bastante. Eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então fala Xie Guhan Lao Xi. Por quê? Porque lá no Gunhan Mandarim a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso, tá? Assim disse o João, 20 Guhan Mandarim. Tá o link aqui embaixo. Milhões de cupons. Em breve a gente volta com outro vídeo. Assina o canal, liga o sininho, curte, comenta, printa um QR Code, tatua na testa, faz o que você quiser. Beijo no teu coração e tchau, tchau. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde